Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E hoje nós vamos fazer um devocional no livro de Atos, no capítulo 13, versículos 1 até o versículo 12. Diz a palavra do Senhor: na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Viajaram por toda a ilha até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mágico, esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar da fé o procônsul. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: filho do diabo e inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu profundamente impressionado com o ensino do Senhor. Meus irmãos, nós vemos aqui uma igreja muito ativa. A igreja de Antioquia era uma igreja que estava em vertiginoso crescimento, afinal a palavra de Deus havia chegado ali com muito poder, principalmente no meio dos gregos. Era uma igreja que havia muito ensino, afinal Barnabé foi chamado para essa igreja pelos apóstolos para que ele pudesse transmitir ensino para essa igreja. Barnabé era, vamos dizer assim, o pastor principal dessa igreja nessa época. E nós vemos que Deus levantou um grupo de líderes muito forte, um grupo de líderes que eram chamados de profetas e mestres, pessoas que que tinham dons de pregação, dons de profecia e dons também de ensino. E nós vemos aqui os nomes desses irmãos que eram os principais líderes dessa comunidade: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E nós vemos também, chamando a atenção aqui dos irmãos, que Manaém era um dos enteados, vamos dizer assim, de um tetrarca, o Herodes, que governou a região de Israel ali por um bom tempo. Então, esse homem não era apenas uma pessoa qualquer, um grego qualquer, mas era um cidadão romano que tinha uma influência muito grande, filho de um homem importantíssimo para aqueles tempos. Então nós imaginamos aqui que Manaém tinha uma influência muito grande, ou seja, essa igreja ela crescia consistentemente no ambiente onde ela estava, na comunidade onde ela estava inserida, e era uma igreja que trazia um comprometimento com a palavra de Deus muito grande, afinal havia muito ensino da palavra. Vemos aqui esses mestres citados. Durante esse tempo, e enquanto eles estavam passando por esse processo de crescimento, diz no versículo 2 que enquanto eles adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo. Então, enquanto eles estavam esperando ali o chamamento, o direcionamento do Espírito Santo para o exercício de um ministério mais específico, eles estavam adorando ao Senhor e jejuando. Eis
um grande pré-requisito para o exercício ministerial. É importante que todo aquele que é chamado esteja disposto a pagar o preço em adoração, em oração e em jejum. Aquele que é chamado precisa ter consciência de que esse é um pré-requisito para atuar no ministério. Então, o chamado exige uma consagração. O chamado exige uma separação, o chamado exige que a pessoa pague esse preço de consagração. E disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que aqui os tenho chamado. É interessante observar que nós temos várias pessoas nessa comunidade, mas apenas Barnabé e Saulo são chamados especificamente para essa obra que o Espírito Santo tinha para eles. E é interessante observar que os nomes dos outros irmãos não são citados aqui, né? Ou seja, Barnabé e Saulo receberam uma missão muito específica de Deus. Nós temos o chamado universal, que seria aí a grande comissão. Todos nós, de alguma forma, somos chamados para servir, para levar o evangelho a todas as pessoas, para pregar para todos em todo o mundo, né? Ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações. No entanto, algumas pessoas têm um chamado mais específico, e essa graça que é manifesta de forma muito específica para a pessoa, que em muitas ocasiões nós não temos como medir se essa experiência é uma experiência real ou não, mas nós sabemos que o Espírito Santo tem esse chamado específico e ele opera esse chamado específico ao coração de algumas pessoas. Neste caso, Barnabé e Saulo foram separados para esta missão. E é interessante também observar que quem chama não são homens, não são pessoas. Às vezes você pode pensar assim, mas foi meu pastor que me chamou, ou foi meu líder que me chamou. E nós temos aqui um indício fortíssimo para dizer que é o Espírito Santo que chama, para afirmar biblicamente, dizendo que é o Espírito Santo quem chama, é o Espírito Santo que faz a obra, que confirma nos corações este chamado. Por mais que a pessoa seja consagrada em oração e em jejum, é o Espírito Santo que chama a pessoa. No versículo 3 diz: assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. O envio, sim, é feito por uma igreja, por uma comunidade, pelas pessoas. Os presbíteros que ali estavam, então oraram por esses dois irmãos, Barnabé e Saulo, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Mas isso é importante fazer depois de orar e jejuar. Então a oração e o jejum precede todas as decisões em relação à missão que Deus tem para as nossas vidas. Deus não chama os desocupados. É importante observar também que Barnabé e Saulo estavam servindo nessa comunidade. Nós vemos eles servindo nessa comunidade um pouquinho antes, no capítulo 12 diz que eles, no capítulo 11 inclusive fala que eles foram de Antioquia até Jerusalém para levar as ofertas dos irmãos. Ou seja, isso significa que a igreja já os tinha por um alto conceito, uma grande medida. Eles eram pessoas que já lideravam na comunidade, estavam servindo na comunidade. Depois nós vemos que eles pagaram um preço em oração, em jejum e em adoração, e por isso o Espírito Santo confirmou esse chamado no coração deles. Vemos também Jesus chamando alguns apóstolos, os 12 que ele chama. Geralmente, durante o chamado ali, os autores dos evangelhos fazem questão de relatar que eles estavam exercendo alguma atividade, algum certo tipo de atividade. Uns eram pescadores, outro cobrador de impostos, outros estavam ali com Jesus, mas todos estavam trabalhando, né? Então, Deus não chama desocupados, ao contrário, Ele vai chamar aquela pessoa que realmente tem convicção de que vai servir, de que vai, com o seu trabalho, com o seu labor, vai glorificar a Deus. É importante ressaltar isso porque tem muita gente que acha o seguinte: eu não dei certo na vida, eu não dei certo na faculdade, eu não consegui passar no curso tal, não consegui fazer isso ou aquilo, eu acho que Deus está me chamando para o ministério, né? Muita gente faz isso, muita gente procura
procura o ministério pastoral, por exemplo, dizendo, puxa, tentei vestibular disso ou daquilo, não consegui e eu acredito que Deus está me direcionando para isso. Na verdade, depende do caso, né? Claro que há casos e casos, né? Mas dependendo do caso, a pessoa está com preguicite aguda, não consegue passar em nenhum tipo de faculdade, nem nada assim, e aí procura o ministério pastoral por ser um caminho mais fácil, ou procura fazer teologia, ou ser missionário, enfim, né, por ser um caminho aparentemente mais fácil. No entanto, a pessoa sofre por muitas frustrações, quando entra para o ministério, precisa mostrar que aqui veio, né? Deus não chama desocupados, mas Ele chama pessoas que estão dispostas a servir. Amém, irmãos? E esses que estão dispostos a servir, então, Barnabé e Saulo, foram enviados para Chipre. Enviados por quem? Pelo Espírito Santo. Desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. De Chipre, Chipre é uma ilha que fica no mar Mediterrâneo e dentro dessa ilha havia algumas cidades importantes. Eles buscam então a cidade de Salamina, que é uma cidade portuária, onde muito provavelmente o barco deles atracou, e aí em Salamina não tem muito resultado ali da pregação. Lucas enfatiza que eles procuraram algumas sinagogas judaicas para levar o evangelho. João, também chamado de Marcos, estava com eles como auxiliar. E nós vemos que no caminho o João Marcos vai deixar a equipe missionária, já estou dando aqui um spoiler, né? De Salamina eles vão para Pafos. Pafos era a capital da ilha de Chipre nessa época, e na cidade de Pafos eles encontram o Bar Jesus. Bar Jesus era um judeu que vivia ali naquela região, era amigo pessoal, assessor do procônsul Sérgio Paulo. Sérgio Paulo era o responsável, vamos dizer assim, o governador ali da ilha, e ele estava... ele tinha esse assessor, o Bar Jesus, que também era chamado de Elimas, ou mago, ou mágico, né? E esse Elimas causou uma grande confusão, porque o Sérgio Paulo era um homem muito culto. Vendo que Barnabé e Saulo chegaram à ilha, aqui pela primeira vez Saulo é chamado de Paulo, e a partir daí nós vemos que mais para frente vai aparecer Paulo e vai ficar somente Paulo, né? Sérgio Paulo, sendo um homem muito culto, chama Barnabé e Saulo para pregar para ele, né? Para ouvir o evangelho. Ele se converte, mas esse Elimas começa a trazer confusão. Esse cara começa a perverter as coisas e atrapalhar a pregação do evangelho. E aí Paulo, cheio do Espírito Santo, chega diante de Elimas, o mágico, e fala assim: você é um filho do diabo, para não dizer outra coisa, né? Você é um filho do diabo e você está pervertendo aquilo que são os retos caminhos do Senhor. Saiba agora que a mão do Senhor está contra você e você ficará cego. Então Paulo lança aqui uma imprecação. O que é imprecação? Imprecação é uma maldição lançada sobre uma pessoa, uma maldição vinda do próprio Deus. Nós vemos muito isso no livro de Salmos. Em Salmos, muitas vezes o salmista lança imprecações sobre os seus inimigos, imprecações estas que seriam cumpridas pelo próprio Deus. Não é algo do inimigo, não é uma maldição vinda de Satanás, mas um justo juízo de Deus para aqueles que merecem, né? E aqui nesse caso, o Elimas mereceu demais, ele estava atrapalhando a pregação do evangelho, pervertendo o evangelho, e ele recebeu essa imprecação de Paulo. Paulo havia ficado cego por 3 dias, enquanto ele esteve lá na cidade de Damasco, e por isso ele tinha aí autoridade e ele sabia muito bem o que era ficar cego, né? Então ele lança essa imprecação sobre Elimas, que também era um perseguidor do evangelho. Percebam aí essa identificação de Paulo com Elimas, o mágico, e Paulo lança a mesma maldição
a mesma imprecação, vamos dizer assim, a mesma imprecação que foi lançada sobre ele, que Paulo recebeu também ao se converter, ao entregar a sua vida para Jesus. Claro que são contextos diferentes, no entanto, este homem, Elimas, ele fica cego por um tempo e vendo o que estava acontecendo, o procônsul se converte e ele fica maravilhado, impressionado profundamente com o ensino do Senhor. De fato, todas esses sinais, essas coisas que acontecem, são para a glória de Deus e precisam, com certeza, levar o pecador ao arrependimento. Se isso não acontecer, com certeza não está glorificando a Deus. Meus irmãos, nós vemos muitas outras coisas que vão acontecer aqui no livro de Atos com a igreja antiga, nessas viagens missionárias que agora começam nesse relato aqui no capítulo 13, é a primeira viagem, segundo os estudiosos aí, né? A primeira viagem missionária, primeira viagem da equipe missionária que começa na ilha de Chipre. Então nós estamos no início dessa primeira viagem missionária, tem muita coisa para acontecer daqui para frente e nós vamos aprender muita coisa juntos, eu creio nisso, e eu quero te desafiar a chamar mais alguém para participar dessa jornada junto com a gente, para participar junto conosco dessa primeira viagem missionária, segunda viagem, terceira e a possível quarta viagem missionária de Paulo e também de todos os integrantes da equipe missionária. Vai ser uma jornada e tanto, e eu tenho certeza que nós seremos abençoados com essa jornada. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado, Deus, por esse dia, obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado pelas suas bênçãos que são derramadas sobre as nossas vidas e obrigado a Deus porque pelo relato bíblico nós vemos como o Senhor é todo poderoso, como o Senhor pode atuar na história da humanidade, levando o pecador ao arrependimento, assim como o Senhor um dia falou conosco, um dia o Senhor transformou as nossas vidas, que muitas outras vidas também sejam transformadas por nosso intermédio. Nós nos colocamos à sua inteira disposição e sabemos, ó Deus, que o Senhor é aquele que chama, o Senhor é aquele que capacita, é o Senhor quem confirma o chamado nos nossos corações e o nosso papel, enquanto esperamos um chamado específico do Senhor, uma orientação bem direcionada do Senhor para qual ministério nós devemos atuar, nós devemos adorar, nós devemos orar e nós devemos jejuar, buscando o Senhor, buscando a sua vontade. Nós queremos fazer isso, que o Senhor nos ajude, que o Senhor, ó Deus, continue falando conosco em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Deus abençoe, um forte abraço, tamo junto e até o próximo devocional em nome de Jesus. Tchau.